minhas senhoras e meus senhores, quando nós começamos a crescer, a evoluir espiritualmente, nós não podemos recuar. E então, pelo caminho, muitos daqueles que faziam parte do nosso grupo começam a ficar para trás. Nós, como sociedade mundial, estamos ligados a certas crenças. Sejam crenças que vêm de vidas anteriores, que estão instaladas em nós, mas nós não temos acesso consciente, mas essas vidas, ou seja, essas memórias, essas programações, têm acesso a nós de forma inconsciente, o que automaticamente dá origem a atitudes e comportamentos que nós conhecemos. Ora, nós sabemos que é uma realidade, mas não sabemos necessariamente de onde vem. Depois vem a programação que nós recebemos nos primeiros 28 anos de idade. Ora, se você é chinês, você terá uma programação baseada, portanto, nessa sociedade, nessa moral e a religião que vai com isso. Se você é português, a mesma coisa. Será programado segundo a visão, segundo o histórico, segundo a programação que Portugal recebeu ao longo dos anos e que tem a ver, por exemplo, com a religião católica. Ora, o que eu quero dizer é que quando começa a acordar no interior deste sonho, começa a pôr muita coisa, não somente em perspectiva, mas também em questão. Eu tenho aqui uma mensagem de um cliente, ainda jovem, que, segundo o que eu leio, está muito mal emocionalmente. Ora, ele consultou-me e agora enviou-me este mail, esta mensagem, e eu vou partilhá-la convosco. Porquê? Porque é aquilo que muitos de nós que começam a sair fora desse, digamos, ovo, desse núcleo, que é, portanto, um núcleo condicionado com crenças, seja religiosas, seja políticas, seja de moral. Então, quando nós começamos a sair, nós começamos a ser diferentes. E não é fácil. Então eu vou partilhar convosco esta mensagem. Boa tarde, António. Eu sou o John, um nome fictício. Tivemos uma conversa há quase 2 meses através de uma consulta videoconferência. Sem querer tirar-lhe muito tempo, queria fazer-lhe uma questão. Ultimamente tenho tentado. Eu até sublinhei aqui, tentar. Ora, eu vou tentar, caso não seja capaz. Olha, eu tentei. Estão a compreender o que eu quero dizer? É a mesma coisa que acreditar. Então, para ti que estás a ouvir ou a visualizar este vídeo, deves rever o tentar. Porque ou fazes ou não fazes. Ok? Se tu fazes é porque estás preparado a fazer, então tu fazes. Se tu não estás preparado a fazer, então não fazes. Ok? Está compreendido? Ora, ultimamente tenho tentado mudar a maneira de ver determinadas situações e tentar colocar no meu caminho. Ok? O teu caminho. Ora, eu tenho aqui o teu código de vida para compreender o que é que tu queres dizer com isso. Ora, tu já definiste o que é o teu caminho. Já paraste, escutaste, olhaste, fechaste os olhos, meditaste para ver qual é o teu caminho. Ora, eu não me lembro o que é que eu te disse, mas posso dizer que o teu caminho tem a ver com autonomia. Lembras-te? Autonomia, autossuficiente, autoconfiante, independente. Só que tens de compreender que no interior do teu código existe uma certa incompatibilidade. Ou seja, uma parte enorme de ti, ou seja, quem tu és, é um independente, um líder, um autónomo, que tem de ter coragem de fazer face a todas as decisões que tu tomas e todas as escolhas que tu fazes, sem medo. Depois, o facto de teres nascido no dia 2, automaticamente vem criar em ti um oposto, que é a dependência. Então, tu és feito
de tudo o que tem a ver com a autonomia, com a independência e depois o teu caráter, a tua personalidade, aquilo que tu demonstras, está carregado de sensibilidade e dependência. Ora, automaticamente aqui há uma espécie de incompatibilidade, mas também de contra, estás a compreender? Portanto, há aqui uma fricção que se instala. Ora, claro, o que está escrito pela frente, tu me enviaste, que eu vou ler, é muito, muito natural que te ataque, por exemplo, a barriga, a ansiedade. Ora, a ti vai-te atacar a barriga porquê? Devido ao facto que tu queres controlar. Tu queres controlar. Eu não estou a dizer que tu queres controlar para fazer mal. Tu queres controlar com a ideia que seria o melhor para todos. Mas a tua visão, a tua percepção é tua. Aquilo que eu, António, penso que é melhor para o outro, ou aquilo que eu vejo que é melhor para o outro, trata-se apenas de uma percepção minha. Sim, pode ser baseada na minha experiência. Sim, eu estou a ver que seria muito melhor para o outro. Mas tu achas que eu vou ficar doente por isso? Achas que eu me vou chatear com isso? Eu só tenho, se eu posso utilizar aqui a palavra preocupar, eu só tenho uma preocupação. É com aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço com a vida que me foi permitida, que me foi emprestada. Porque esta vida vai-me permitir escrever um capítulo. E esse capítulo é um capítulo que irá continuar os outros capítulos. Então, ao atravessar para o outro lado, não é pela vida dos outros que eu vou responder. Ora, o outro quebrou a cabeça, caiu ali, eu estava a ver, eu avisei. Quer lá saber? Alguém te perguntou alguma coisa? Alguém te pediu alguma coisa? Então, se não te perguntaram nada, se não te pediram nada, tu não tens de responder e não tens de fazer. Ok? John, ok? Ora, vou continuar. Tenho-me deparado que, depois de refletir, uma grande parte dos meus amigos, o grupo de amigos com quem passo mais tempo, tem certas atitudes para comigo e mentalidades completamente diferentes da minha. Ora, aquilo que eu queria dizer ao princípio deste vídeo, que nós somos uma sociedade programada, independentemente de onde tu nasces, há um programa que tu recebes. E ao receber, portanto, se eu sou católico, por exemplo, fui programado católico, porque Portugal foi um país que foi, digamos, carimbado pela religião católica. Ora, automaticamente, eu tenho a verdade absoluta, o meu Deus é o verdadeiro. No entanto, se eu mudar de país, se eu for para a China, se eu for para Afeganistão, se eu for, seja lá para onde for, ora, automaticamente a programação é diferente. E mais uma vez, agora, detenho a verdade. O meu Deus é o verdadeiro. E aqui andamos nós. Ora, quando nós começamos a libertar-nos das garras da religião, da política e todo este condicionamento da matriz, onde o cego conduz o cego, nós entramos na espiritualidade verdadeira. E o que é a espiritualidade verdadeira? É a espiritualidade que não é exclusiva. É uma espiritualidade inclusiva, onde todos são seres, onde todos são vistos como partículas de luz, pertencentes a um corpo celeste, uma consciência cósmica. Então não há pretos, não há brancos, não há mulheres, não há homens, apenas há seres. A espiritualidade verdadeira é uma que une as pessoas e não uma que separa as pessoas. Então a espiritualidade, quando nós começamos a entrar no interior de nós próprios, porque é aí que ela se encontra, como Gandhi dizia, a religião até não é má. O problema é que há tantas religiões como há seres humanos. Acho que está tudo dito, não está? Então, tens de compreender que as mentalidades completamente diferentes da tua... Ora, se eu fosse a viver assim, amigo, eu estava completamente destruído. Sabes, sem pretensão alguma da minha parte, eu vivo a vida com os olhos muito abertos hoje. Não foi sempre o caso. Mas hoje é. E isso, embora seja extraordinário, ver claro,
estar em contacto de um certo aspecto direto com a fonte, tu vês muita coisa. E sabes o que é que eu vejo mais? Parvoices, palermices, cegueiras, ignorância, sofrimento. É o que eu vejo mais. Porque nesta sala, com a luz que está agora aqui acesa, tu vais ser capaz de ver até um certo ponto. Mas se eu multiplicar esta luz por 10, por 100, tu vais ver muito mais. No entanto, nada mudei. Apenas aumentei a luz. Estás a compreender? A espiritualidade é isso. Quanto mais tu evoluís, mais tu vês. E para viveres em paz, porque é aí que tu tens de chegar, tu tens de ver e calar. Tens de ver e não julgar. Tudo é o que é, no momento em que é, para servir o que necessita. Ora, por exemplo, está aqui uma fogueira, eu pôr as mãos no fogo, francamente não me interessa. Mas outras almas interessa. Porquê? Eu explico. Ora, eu já sei o que é queimar. Porque já me queimei várias vezes. Mas há muitos seres que ainda não sabem. Então eu não posso, devido à minha evolução, travar a evolução do outro. Estás a compreender? Então, mentalidades completamente diferentes da tua, mas que grande descoberta, mas que grande surpresa. Olha, no meu caso, mentalidades completamente diferentes da minha, eu nem seria capaz de as contar. Mas eu aprecio, eu honro e eu amo. Não vou necessariamente dormir com a pessoa. Não vou necessariamente comer com a pessoa. Não vou necessariamente caminhar com a pessoa. Mas eu vou honrar a pessoa. Agora, cabe-me a mim de fazer essa escolha. Decidir de caminhar com ou apenas apreciar, honrar e deixar ir. Estás a compreender a mim? Não há problema nenhum aqui. Ora, quando tu começas a mudar de nível de consciência, quando a espiritualidade em ti acorda, tu começas a ver mais claro. Isso é extraordinário. É bom. É maravilhoso. Mas depois vem a aceitação, vem a compreensão. Que todos têm o seu ritmo. Estás a compreender? E claro, o que é que acontece? Acontece que começamos a ter muito menos amigos. Muito menos. E isto, aquilo e aquele outro já não dá para nós. Ora, eu não visito, por exemplo, muitas pessoas da minha família, amigos de outros tempos. Porquê? Porque eu não gosto deles. Porquê? Porque eu acho estúpidos e ignorantes. Nada disso. Ora, quem está na universidade não se vai sentir confortável bem na escola primária e vice-versa. Ora, a superioridade e a inferioridade entre nós não existe. O que existe são níveis de evolução. E nós sabemos que todos, mais cedo ou mais tarde, chegarão ao ponto desejado. Então, há pessoas que eu não visito porque, francamente, eu seria talvez algo inconfortável para eles. E, obviamente, o contrário. Porque não há compatibilidade na conversa. Não interessa. Por exemplo, eu estar a falar um dia todo de tudo e mais alguma coisa e ao fim do dia não ter dito nada, não dá para mim. Então quer dizer que o António tem a razão absoluta. Nada disso. Eu apenas disse que não dá para mim. Estão a compreender? Estás a compreender?
Não sei se antes tentava, mais uma vez a palavra tentar, acostumar-me a isso ou simplesmente ignorava. Escuta, uma ou outra, ou talvez as duas. Porque, mais uma vez, o facto de teres nascido no dia 2, que faz de ti um ser que é dependente do apoio, da presença dos outros, assim é muito provável que tu tentavas acostumar-te e muitas vezes ignoravas certas atitudes. Só que agora, com a luz acesa, já não és capaz de passar sem ver certos pormenores, certa sujidade. É assim. Estás a crescer, amigo. E o crescer leva-te a níveis diferentes. E esses níveis diferentes não quer dizer que aqueles que tu conhecias vão ir e caminhar contigo. Acredita, nem todos estão prontos a passar para o nível seguinte. E nós temos de honrar isso. Ora, muitos daqueles que foram meus amigos, hoje nem nos falamos. Não nos falamos porque estamos zangados, porque a energia assim fez. Ficaram com o grupo deles e eu fui para o meu. Estás a compreender? A aceitação, tudo é o que é. E tu tens de estar bem contigo. Sei que agora, já com alguns objetivos definidos, gosto disso. Objetivos definidos. Há algo que eu trabalho muito com os meus clientes. Definir um objetivo. Porque uma vez que o objetivo está definido, depois tu vais facilmente encontrar forma de lá chegar. E depois de algumas decisões tomadas a nível pessoal, ok, também gosto, isso me faz uma confusão tremenda. E mexe completamente com o meu bem-estar físico e psicológico. Sabes porquê é que mexe com o teu bem-estar físico e psicológico? Duas coisas. Porque não podes controlar e porque tens dificuldade a aceitar. Estás-me a compreender? Ora, tu não és capaz de controlar a situação e também não és capaz de aceitar a situação. Então é muito simples. Deixa de querer controlar a situação e aceita a situação. Escuta uma coisa, eu não sei onde é que tu vives, mas com certeza que dezembro, janeiro, deve fazer frio. Diz-me uma coisa. Tu já tentaste controlar a situação? Eu acho que não. E é para ti muito fácil de aceitar a situação, não é? Porquê? Porque tu sabes, no interior de ti próprio, que tu não podes controlar a situação. Então, automaticamente, tu passas do controle à aceitação. É igual aqui. É igual aqui. Não te esqueças que quando alguém vai embora das nossas vidas, é porque esse alguém já não tem a ver connosco e nós não temos a ver com ele. Caminhamos e fomos assim. Estás a compreender? Aceita. É a vida. E depois o que é que tu vais fazer? O que é que vai acontecer? Vais encontrar outros seres, outras situações, outras circunstâncias que agora vão contigo. Estás a compreender? É maravilhoso. É assim. É assim. Então, o teu bem-estar psicológico e físico é muito simples de resolver. Para de te agarrar a um querer controlar e começa a dançar com a aceitação. Está resolvido.
Este fim de semana tentei ter uma conversa e resultou muito mal porque depois quem fez figura de mal-fita ou mal da fita perante o grupo fui eu. Ora, eu aqui pergunto, porquê? Ora, se eu estiver num grupo e começar a tentar, a impor, a dictar a minha crença, aquilo que eu sei, a minha forma de ver, e sei lá mais o quê, se calhar não vai dar bom resultado. Escuta uma coisa. Em primeiro lugar, se tu estás com o grupo, foi porque tu escolheste estar com o grupo. Ah, mas eles são meus amigos. Define o que é que isso quer dizer para ti. Define. Ora, tu estás com o grupo porque tu decidiste estar com o grupo. E se tu decidiste estar dentro d'água, também decidiste que, muito provavelmente, te irás molhar. Ora, tu conheces o grupo. Se sabes que falam uma certa língua, porquê é que tu vais falar uma língua diferente? E porquê é que tens mesmo de falar desta forma para que eles sejam capazes de ver mais ou de ver menos? I don't know. Então vá. Se tu decidires de visitar, de estar com um grupo, tu tens de, antes de ir, visualizar a dinâmica do grupo. O que é que ele diz, o que é que ela diz, o que é que eles fazem, como é que eles riem, o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam, o que é que eles gozam. E depois ficas logo a saber se sim ou não te convém ir. Estás a compreender, amigo? Mais uma vez, há grupos que eu não visito. Por várias razões. Porquê? Porque o grupo não presta para nada. Não tem nada a ver com isso. Não há uma compatibilidade intelectual ou de interesses aqui. Estás a compreender? Ótimo. Então, essa má fita foi porque tu tentaste impor a tua verdade, a tua visão. Se tu não tivesses feito, nada disso tinha acontecido. Não sei se hei de conversar com estas pessoas e tentar explicar-lhes o meu ponto de vista de modo a tentar ajudar. Ou só aceitar. Está tudo dito. Aceitar. Ora, conversar com estas pessoas para explicar o teu ponto de vista é como estar a salgar algo que já está salgado. Tu vais-te justificar, tu vais-te explicar, automaticamente tu tens de proteger qualquer coisa e tu vais entrar em conflito. Porque, mais uma vez, estás a tentar ir ao grupo para explicar a tua verdade, a tua visão, para que eles vejam. E ainda por cima diz ajudar aqui, ajudar, tentar ajudar. Há muita gente que precisa de ajuda. Mas se as pessoas não pedem ajuda, porquê é que eu irei ajudar? Quem é que me diz a mim que a minha ajuda é o que é necessário para aquele momento no tempo, na vida daquela pessoa? Eu não tento ajudar ninguém. Aliás, eu não quero ajudar ninguém. Eu apenas estou pronto a ajudar seja quem for. Estás a ver a diferença? Eu não quero, mas estou disposto. Se alguém vem a mim, eu vou ajudar. Se alguém não vem a mim, é porque não está pronto, é porque ainda tem que ir, é porque ainda tem de fazer aquele caminho, pertence-lhe a ele. Então, ou sou aceitar. Exatamente, aceitar que hoje está a chover, aceitar que amanhã está vento, aceitar que hoje está sol. Dança com a vida, amigo. Começa a praticar o egoísmo espiritual. Estou a perguntar isto porque desde sempre dei imenso valor e amizade aos meus amigos. Ok, se tu valorizas os teus amigos,
então tens de valorizar também as suas formas de estar, a sua intelectualidade, os seus gostos, as suas opiniões. Caso contrário, tu não vais ter amizade com esses amigos, estás a compreender? Ora, tu em casa és uma coisa, no trabalho és outra, na escola és outra, quando estás com esses amigos serás outra. E aí está a multidimensionalidade do ser. Então, se tu valorizas a amizade e os teus amigos, não faças nada para sabotar. Ora, não tem nada a explicar, não tem nada a proteger, não tem nada a atacar. É pá, é PA. Nada a explicar, nada a proteger, nada a atacar. Sou livre. Porque não tenho nada a impor a ninguém. Estás a compreender? A não ser que estejam a fazer essa pergunta. Estás a compreender? Ótimo. E quando este tipo de situações acontece, mexe comigo de tal forma que afeta a minha vida toda no geral. Tanto que esta semana ainda não consegui uma boa noite de sono. Ando sempre mal disposto a nível de humor e com dores na barriga. Ora, claro, dores na barriga é o chakra número 3. É o controle. Olha, um segredo entre tu e eu. A única coisa que tu podes controlar é a forma como tu te sentes. Mais nada. Neste mundo, a única coisa que tu podes controlar é a forma como te sentes. Mais nada. O resto está fora do teu controle. Então, começa a ser e deixar ser, começa a dançar e deixar de dançar, faz e deixa fazer e tudo está bem. Se estás com este grupo de amigos, olha, põe-te na frequência deles para a razão pela qual tu lá fostes. Se tu não estás bem, não vais lá. E começas a encontrar outros amigos que te vão estar muito mais em sintonia contigo, vão estar muito mais compatíveis contigo e também com o teu estado, ou seja, o teu nível intelectual e espiritual. Aliás, os conselhos que eu dou às pessoas quando estou a dar esta formação, eu digo os 33,3%. Ora, tu tens de dividir os teus amigos em 3. 33,3% abaixo de ti, intelectualmente, financeiramente e assim sucessivamente. 33,3% ao mesmo nível que tu e 33,3% acima do teu nível. Ora, frequenta estes 3 grupos e tu encontrarás a evolução ao máximo. Ok? Não sei mesmo o que fazer perante este tipo de situações. Acho que já te disse o que fazer. Agradeço imenso se me pudesse ajudar de alguma forma. Eu penso que o fiz. Ora, amigo, a tua razão de ser é para desenvolver a autonomia, a confiança própria em toda a área da tua vida, a independência do ser sem desapareceres daqui. És muito sério, trabalhador e muito, muito organizado. Ora, tu tens virtudes extraordinárias no teu código de vida. Quem tu és. E, sim, estás muito à frente do tempo. Até a tua intuição é forte. Mas és tu. És tu. Nem todo fruto é maçã. Estás a compreender, amigo? Aprenda a dançar com a vida. Ora, para todos os que me estão a ver, o que eu quero dizer, porque é que eu estou a responder em vídeo a esta mensagem, é porque minhas senhoras e meus senhores, quando nós começamos a crescer, a evoluir espiritualmente, nós não podemos recuar. E então, pelo caminho, muitos daqueles que faziam parte do nosso grupo começam a ficar para trás. É assim. É normal.
É normal. Então não fiquem com o sentimento de eu perdi um amigo, eu gostava tanto dela, ou gostava tanto dele. Nós estamos aqui para evoluir coletivamente, sim, mas muito mais individualmente. Ok? É muito, muito normal. Muito normal. Muito normal. Que quando nós começamos a evoluir espiritualmente, muito daquilo que era já não dá. Já não dá. Aliás, há muitos seres que continuam em todas as religiões, mas estou agora a pensar na religião muçulmana, aqui no Canadá, que continuam na religião. Não acreditam em nada da religião, mas não têm a coragem de se separar daquele núcleo, porque depois ficam perdidos. Ainda não estão preparados para fazer a caminhada depois, de forma individual e independente. Porque é preciso coragem para isso também. Espero que tenha respondido à tua pergunta. Escuta e reescuta. E tu vais ver que tudo muda. Aqui o António está